Nascido na cidade de Roterdã em 27 de outubro de 1465, Erasmo foi um teólogo, filósofo, padre e importante crítico em sua época, principalmente em denunciar a hipocrisia do clero e suas contradições. Entre sua vasta obra, há alguns livros que se destacam como O Elogio da Loucura, o qual iremos comentar nesse vídeo. Imagine viver em um mundo onde todos vivem a enaltecer a sabedoria e busca do conhecimento e chegar a alguém, e escrever justamente o contrário ao afirmar que, na verdade, o grande segredo da vida seria não a sabedoria, mas sim a loucura, tolice, o contrário dela, da inteligência e busca do conhecimento exacerbado. Foi isso que Erasmo fez ao compor seu livro, O Elogio da Loucura. Nele, Erasmo coloca a própria loucura como narradora de sua importante tarefa em desviar os homens da busca desenfreada pelo conhecimento inatingível que muitas vezes o torna tão infeliz, ainda que inchados de sabedoria. E como é verdadeiro que a prudência exagerada torna os homens tristes. Certa vez vi adolescentes brincando uma brincadeira boba. Colocavam uma bola na marca do pênalti e o que estava encarregado de bater o pênalti rodava umas 10 vezes em torno da bola até ficar bem tonto. Então saía todo desengonçado para bater na bola. Alguns caiam, outros batiam tão fora que seria impossível fazer o gol ainda que a trave tivesse 100 metros de comprimento. Ninguém conseguia fazer o gol, mas todos se divertiam muito, criando boas lembranças para que fossem usadas como armas mentais nas grandes batalhas da vida, que estariam por vir no futuro que os aguardavam. Eu, como já tenho quase 40 anos e não sou mais adolescente, prudente como sou, logo pensei, que irresponsabilidade deles. Alguém poderia cair e bater a cabeça e se machucar. Naquele pequeno instante de reflexão, lembrei-me de Erasmo de Roterdã. Sorri e concordei com ele. Realmente a loucura que revela uma tolice torna os homens mais felizes. A tolice é feliz por não querer controlar nada, sendo simplesmente tola, enquanto a prudência é infeliz por ter a ilusão do controle dentro de si, a ilusão de querer fazer do seu possuidor algo além do que realmente é. Erasmo já observava isso naquela época no século XV d.C., quando certa vez falou em seu livro: Veja as crianças como são lindas por terem em si mesmas uma tolice que temos por bela, pois uma criança que se comporta como adulto não seria na verdade uma aberração da natureza? Eram os argumentos que ele mesmo usava para mostrar por que loucura seria tão importante quanto a sabedoria. Até mesmo o Salvador, mesmo sendo poderoso como é, não resistiu ao elegante encanto da tolice de uma criança, e mandou que os discípulos as deixassem vir até ele, por ser delas o reino dos céus, não dos sábios dos grandes críticos, mas de uma criança. Erasmo ainda deixa registrado em seu livro o lembrete do que falou o apóstolo Paulo para dar mais sustentação ao seu argumento. Pela loucura da cruz fomos salvos, e somos loucos por amor de Cristo. Quando o próprio Deus quis redimir a humanidade, não fez pela sabedoria, para que não fosse reduzido a um objeto de pesquisa e virasse uma tese estudada nas grandes universidades, mas em vez disso escolhe a loucura da cruz, isto é, aquilo que não cabe na racionalidade humana. Até mesmo na forma como Jesus chamava seus discípulos, não era algo firmado na sabedoria humana, pois chamar alguém de ovelha nos tempos antigos era uma forma de taxá-la de tola, de idiota. Jesus chama seus seguidores de ovelhas, não de leões, mas ovelhas como uma forma de confundir a sabedoria humana. Por isso, para entendê-lo no pouco que ele se permite ser entendido, é preciso deixar habitar a sabedoria e a loucura em equilíbrio perfeito dentro de si, como em um paradoxo. O interessante é que quem narra o livro é a própria loucura. Erasmo a coloca como narradora personificando-a, e em meio às suas reflexões, ela também fala do casamento como fruto da irreflexão, da tolice e não da sabedoria. Pois se os dois fossem pensar de maneira extremamente prudente, não casariam, teriam muito cuidado com as relações, por conta de tantas coisas como o preço emocional tão alto que normalmente se paga. Pois você começa a sonhar um sonho que depende de outras pessoas para ser realizado,
Logo, o amor para Erasmo, narrado pela loucura, seria fruto da tolice da própria narradora do livro. Graças a ela que a humanidade procriaria e se espalharia. O amor talvez seja a mais doce loucura que alguém pode sentir. A loucura no livro também critica o comportamento dos sábios padres, cleros, etc., pois ela diz: o que adianta vocês viverem isolados da humanidade se enchendo de sabedoria, jejuando comendo peixe quando não ajudam ninguém? Depois morrem remelentos, cheios de assuntos que ninguém quer ouvir, pois não tem com quem conversar tais assuntos. Um tolo vive muito mais feliz que vocês, pois aproveitam a vida de maneira muito melhor que os sábios que não sabem como viver. Erasmo de Roterdã, para mim, é importante porque nos alerta sobre um lado do mundo que não conseguimos entender com sabedoria. Tenho para mim que ele foi um dos primeiros pensadores a alertar sobre os limites da razão, da sabedoria, e pode ter inspirado Rubens, como Søren Kierkegaard, Blaise Pascal, entre outros, que foram capazes de entender certas coisas não pela sabedoria, mas graças à irracionalidade devida para certos entendimentos. Algumas expressões de Erasmo de Roterdã. Apenas a loucura possui a virtude de prolongar a juventude, ainda que muito fugaz, e de retardar a malfadada velhice. Nem todas as loucuras fazem o homem igualmente infeliz. Toda estupidez, por mais grosseira que se apresente, sempre acha seguidores. Deixa seu like e segue nosso canal para nos apoiar nesse trabalho.